Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui neste perfil, eu ajudo psicólogas a atuarem numa área pouco conhecida no mercado, que é capaz de gerar R$ 10.000 por mês. Eu sou Ana Silvia, sou psicóloga e consultora organizacional, sou mestra em administração com ênfase na psicodinâmica do trabalho e sou didata em processos grupais pela SBDG. Trabalho há mais de 34 anos na área e desde 2016 trabalho com saúde mental e trabalho na perspectiva da psicodinâmica do trabalho. E hoje nós vamos falar sobre oportunidades de trabalho em saúde mental nas organizações para psicólogas. Bom, o meu propósito é mostrar para você que existe uma área nova, que é saúde mental no trabalho, nova em termos de demanda, porque a psicodinâmica do trabalho ela foi elaborada pelo Dejurs, né, a teoria em 1982, em torno de 1982, chega no Brasil em 1987, mas nova em termos de conscientização das organizações. E aí as oportunidades cada vez mais estão presentes. Recentemente nós tivemos a informação que o burnout já estava previsto, né? Mas foi divulgado com mais ênfase que o burnout, a partir de janeiro, vai ser incluído na CID-11 como uma doença do trabalho. Isso vai demandar mais a nossa atuação em saúde mental nas organizações, apesar do burnout não ser enquadrado no CID como uma doença mental, mas a gente sabe das consequências que tem também, né, para a saúde mental do trabalhador. Nós temos outras questões, né, não só em função da pandemia, que estão demandando esse olhar, essa assistência para a saúde mental nas organizações, né? O luto, as pessoas enlutadas, os trabalhadores enlutados, que retornam presencialmente ao trabalho, ou mesmo no híbrido, ou somente no online. Então, tem muitas questões no nosso contexto que demandam um trabalho sério em saúde mental nas organizações. E aí vocês que me acompanham aqui nesse perfil já sabem que quando nós trabalhamos com a psicodinâmica do trabalho, né, que é o meu caso, eu trabalho com saúde mental nas organizações fundamentada na psicodinâmica do trabalho e nas teorias de processos grupais, nós vamos trabalhar coletivamente, nós vamos trabalhar com grupos, nós não faremos um trabalho individualizado, ou melhor, o trabalho individualizado não é o nosso foco principal. A gente pode até fazer um atendimento, uma mentoria, um acolhimento individualizado, mas não é esse o foco principal quando a gente trabalha com saúde mental nas organizações. Lembrando que quando eu digo isso, eu não estou dizendo que tratamentos psicoterápicos individuais não sejam importantes, não é isso que eu estou falando. Eles são importantes, eles contribuem para a saúde mental dos trabalhadores, de todos nós, né? Todos nós que fazemos ou já fizemos psicoterapia sabemos dos benefícios que ela traz, mas quando você pensa na psicodinâmica do trabalho no contexto das organizações, né, saúde mental e trabalho, nós teremos uma outra abordagem, uma abordagem que é em grupos, que é coletiva. Bom, no tema de hoje, que são oportunidades, né, como eu já disse inicialmente, oportunidades de trabalho para nós psicólogas em saúde mental nas organizações, eu quero trazer duas histórias para vocês. Uma é uma história
que foi escrita pelo Rubem Alves, e o outro é uma história que foi, vamos dizer assim, protagonizada por uma ex-aluna minha, uma psicóloga, e que ela me deu autorização para eu poder contar essa história para vocês. Então vamos primeiro falar da história que o Rubem Alves escreve. O Rubem Alves, né, que já nos deixou, mas deu uma grande contribuição, o acervo dele literário é imenso, né, psicanalista, educador, enfim. Ele tem um texto que chama-se Monjolos e Moinhos. Quem não conhece monjolos e moinhos, depois dá uma pesquisada no Google, que você vai ver a diferença dos monjolos e dos moinhos. Mas basicamente aqui, eu quero te dizer, para poder contextualizar a história, que monjolos, ele é um instrumento, vamos dizer assim, que é fabricado artesanalmente, ou pelo menos, né, era fabricado artesanalmente na madeira, e ele tem de um lado assim, né, ele tem como se fosse essa caneta aqui, né, de um lado ele tem um recipiente, como se fosse uma cuia, né, na própria madeira, e do outro ele tem um pilão assim, acoplado, né? Então, a água, ele é colocado numa fonte d'água, a fonte d'água bate, cai aqui, né? Levanta, quando ela derrama, aí bate aqui o pilão para poder triturar, amassar o produto, o arroz, seja lá o milho, o que tiver aqui, né? Então, pela força d'água, ele vai fazendo esse movimento, que é um movimento mecânico, mas que é feito pela água, né? Pela força d'água. Esse é o monjolo. E o moinho, né? São os moinhos de vento, que também por meio da força do vento, ele vai produzir também uma energia e vai poder também, com essa energia, realizar alguma atividade, algum trabalho, enfim, né? E essa história, ela conta o seguinte, o Rubem Alves conta o seguinte, que havia uma tribo que morava numa área bem alta, né? Numa planície, desculpa, onde tinha quedas d'água, e nessas quedas d'água eles tinham os monjolos para poder fazer o trabalho de triturar o arroz, o milho, né? De descascar algum outro produto, enfim, né? Que eles cultivavam e depois usavam o monjolo. Essa tribo, ela foi invadida e elas tiveram que ir para um outro local. E eles levaram os monjolos juntos, já que os monjolos eram um instrumento até de trabalho para eles, ajudava inclusive na sobrevivência deles enquanto tribo. E eles se deslocam para um outro local, fugindo, né, desse inimigo que invadiu ali a tribo deles, levam os monjolos. Só que nesse novo lugar onde eles se estabelecem, não existem queda-águas. É um lugar onde tem muitos ventos, mas não tem queda d'água. E aí o monjolo não tem mais utilidade. E eles começam, né, na busca de alternativas, a angústia, né, que nos mobiliza, que faz com que a gente se mova, com que a gente produza, com que a gente faça, né? E aí trazendo Dejur fala que não é a inteligência que faz o trabalho, é o trabalho que faz a inteligência, né? Então, nesse momento em que eles precisam, né, de criar alternativas, o que eles vão fazer? Porque mudou o contexto, mudaram os recursos, mudou o cenário.
eles criam os moinhos. Então, os moinhos, porque é o que eles têm com grande abundância ali é o vento, e aí eles criam um moinho, né? Uma nova alternativa, uma nova possibilidade de ter aquele trabalho, porque senão eles vão ter que fazer manualmente aquele trabalho. Mas até eles criarem esse moinho, perceberem, né, o vento, perceberem, eles suaram muito, eles fizeram muito trabalho braçal, e aí eles viram que não ia dar para fazer desse jeito, que eles precisavam criar outras alternativas para poder fazer menos esforço, para poder ter um rendimento maior. Bom, isso só foi possível porque eles perceberam, primeiro, né, fizeram uma análise do contexto, olharam o contexto e viram assim, o que tem nesse contexto de recursos que nós podemos utilizar, já que não tem a água. E o que a gente pode fazer para poder, então, criar alternativas, né, não ficar trabalhando, suando tanto. Então, essa análise do contexto, essa percepção do contexto foi fundamental. E aí, por que eu trago essa história para vocês, né? Porque eu percebo que tem profissionais, colegas nossas, psicólogas, que estão deixando de ler o contexto, estão deixando de perceber as oportunidades que estão se apresentando cada vez mais para se trabalhar com saúde mental nas organizações. E às vezes não tem o reconhecimento que gostaria de ter, o reconhecimento social, não tem o reconhecimento financeiro que gostaria de ter, não tem a estabilidade financeira, tem um futuro incerto, tem dificuldade de dormir à noite porque não tem o dinheiro suficiente para pagar as contas e mais, né? Está extremamente frustrada porque fez uma faculdade de 5 anos, se dedicou, estudou, tem um compromisso ético no trabalho que desenvolve, sabe da sua responsabilidade em promover a saúde mental no contexto onde estiver inserido, né? Nós sabemos disso, isso está no nosso código de ética, no nosso compromisso ético enquanto psicólogas, e não veem alternativas, né? Às vezes estão em situações onde tem, e isso é real, é remunerada a sua hora de trabalho em 17, 18 reais. Isso eu percebo que são colegas que não estão vendo as oportunidades, que desceram com seus monjolos num lugar, né, onde não tem queda d'água, numa planície onde não tem queda d'água, e continua usando os monjolos. Está perdendo oportunidades, né, de criar, né, nessa analogia com essa história do Rubem Alves, de criar alternativas para poder transformar a sua vida, para poder transformar a sua realidade, inclusive a sua saúde mental. Porque isso que eu relatei para vocês, que são depoimentos reais de profissionais que falam isso para mim, e que me autorizam estar aqui contando isso para vocês, porque foi feito por meio de uma pesquisa onde me autorizaram, né? São depoimentos de colegas que infelizmente não estão percebendo, né? Estão se amarrando e repetindo uma história como se não visse outras alternativas. E as alternativas estão aí, as possibilidades, as oportunidades estão aí. Então, eu acredito que numa semana onde nós estamos às vésperas de comemorar uma festa, para muitas pessoas, né? Quem é cristã, mas quem, mesmo que você não seja cristã,
eu acredito que você respeita, né, esse espírito natalino, essa possibilidade também de depois de um ano a gente poder comemorar com as pessoas que a gente ama. Eu amanhã estou indo para o norte do Paraná, na casa da minha mãe. O ano passado a gente não pôde estar com ela no Natal, enfim. E eu acredito que tantas outras pessoas também estejam nesse momento. Eu acho que é importante a gente falar de oportunidades, né? Vai chegando no final do ano, a gente vai avaliando como foi o ano, quais as oportunidades que você teve, quais os objetivos que você conseguiu concretizar. Eu acredito que seja importante a gente refletir nesse aspecto. Será que você está insistindo em usar monjolos num cenário, num contexto onde o moinho de vento vai ser muito mais eficaz? Será que você está insistindo em trabalhar, colega psicóloga, com saúde mental, num contexto, num tipo de serviço onde você poderia estar atuando dentro das organizações e tendo um outro rendimento, você tendo uma perspectiva de ganhar até 10 mil reais por mês? Eu vou falar 10 mil como um norte assim. Pode ser mais? Pode ser mais, com certeza. O ano passado, esse ano não aconteceu isso, mas o ano passado, em 2 dias, tá? Esse ano não aconteceu em 2 dias, né? Mas o ano passado foi interessante. Em 2 dias, foi em dezembro, eu tive um rendimento de 8 mil reais em 2 dias, pessoal. Não foi nem no mês, foram em 2 dias. Trabalhando com saúde mental nas organizações. O que me chama a atenção foi esse curto período de tempo, né? Que foram assim, não foi durante um mês ou numa semana, que às vezes acontece isso, né? Em uma semana, 15 dias, você tem um rendimento de 8 mil reais, de 10 mil reais, enfim. Mas não, foram em 2 dias. Só que o ano passado, poucas pessoas estavam preparadas para trabalhar com saúde mental nas organizações. Eu falava em psicodinâmica do trabalho, eu postava sobre psicodinâmica do trabalho, desde 2019, as pessoas nem sabiam o que era, nem se antenavam sobre esse tema, né? Então vejam, existem uma oportunidade e é uma área que está pouco explorada. Eu lembro do meu sogro que ele dizia, ele era muito querido, muito sábio, e ele dizia assim, que quem chega cedo bebe água limpa, que é um ditado popular, né? Então, o momento para você criar como uma alternativa, né? Você não precisa, se você trabalha com clínica, você não precisa deixar de trabalhar com clínica. Se você é consultor e trabalha com treinamento e desenvolvimento, você não precisa deixar de trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Você pode incluir o trabalho com saúde mental nas organizações. E como eu tenho dito para você, é diferente de você trabalhar com treinamento e trabalhar com desenvolvimento quando você trabalha com saúde mental nas organizações. São metodologias diferentes, são abordagens diferentes. Num programa de saúde mental, né, em alguns momentos você vai trabalhar sim com a questão do treinamento, com o desenvolvimento, né, com essa metodologia. Mas num contexto, num programa mais amplo, ou especificamente com intervenções de saúde mental, no trabalho, é uma outra metodologia, né? E aí eu quero trazer agora para você a história da Patrícia. A Patrícia, ela fez a formação em dinâmica dos grupos da SBDG comigo, e depois a Patrícia fez o primeiro curso que em 2019, em julho de 2019,
até dezembro de 2019, eu ministrei de psicodinâmica do trabalho, um curso presencial, tá? Eu arrisquei, eu falei, não, eu vou arriscar, vou ver se vai ter ou não, como que as pessoas recebem, enfim. E foi uma experiência maravilhosa. E a Patrícia participou como aluna desse curso, que era Introdução à Psicodinâmica do Trabalho. Eu nem usava o termo saúde mental nas organizações, a saúde mental no trabalho, porque tinha muito preconceito, muito tabu em relação a isso. Então, eu ficava abordando a teoria da psicodinâmica, né? Inclusive no nome. A Patrícia fez esse curso, ela é psicóloga, e ela trabalhava na época numa empresa como business partner. E quando ela foi para esse curso, que ela foi trabalhar, que ela foi estudar a psicodinâmica do trabalho, ela queria entender algumas questões, né, que aconteciam em relação ao trabalho, ao mundo do trabalho, como que o trabalho afetava a subjetividade, a saúde mental das pessoas. E era um curso onde existia um espaço onde as pessoas podiam compartilhar questões do seu dia a dia, discutíamos casos, sempre com muito cuidado, enfim, com muita ética, né, com a questão do sigilo também. Eu já disse para você que eu estou compartilhando isso aqui com você, a história da Patrícia, porque ela me autorizou, né? Aí, no final do curso, quando nós vamos fazer a avaliação do curso, que foi em dezembro, foram 6 meses, eram encontros mensais, a Patrícia, quando foi avaliar o curso, ela fez um relato que me emocionou profundamente. E nesse relato, ela disse que uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que ela trabalhava, essa pessoa teve depressão, essa pessoa teve que ser afastada, teve várias questões que a Patrícia precisou apoiar, encaminhar, porque era uma pessoa que não tinha uma rede de apoio na cidade, né, em que ela residia, para poder resolver algumas questões mais práticas, enfim. E a Patrícia deu esse apoio também. E a Patrícia diz que o grande ganho que ela tinha tido com o curso, né, de ter essa compreensão sobre como o trabalho afeta a saúde mental, sobre questões relacionadas à saúde mental e trabalho, foi que essa pessoa, depois, essa funcionária da empresa, chegou até ela e disse para ela que, graças a ela, ao apoio dela, ela não tinha cometido suicídio. Então, veja, quanto vale uma vida? Eu pergunto para você. Quanto vale, por meio do teu trabalho, você ter contribuído para que alguém não tivesse cometido um suicídio? Eu penso que nós precisamos ter propósitos na vida. Qual o meu propósito? O meu propósito, um dos meus propósitos hoje, é ajudar psicólogas a atuarem numa área pouco conhecida e que é capaz de ter um rendimento de R$10.000 por mês. Esse é meu propósito hoje, aqui com vocês. E poder contribuir para que outras Patrícias, né, ajudem outras pessoas a manterem a vida. E quando a gente trabalha dentro das organizações, isso cria uma potência, como dizem os
os engenheiros, eu tenho 2 engenheiros aqui em casa, é exponencial, né? Não é uma reta, né? Assim, um crescimento exponencial, porque ele toma uma proporção e o coletivo de trabalho vai se fortalecendo também para poder se apoiar, para poder promover a saúde mental nas organizações. E nós temos recursos teóricos, recursos pessoais para poder desenvolver competências e para ajudar na promoção da saúde mental nas organizações. Então, nesse final agora de ano, né, a semana que vem eu faço mais 2 lives aqui, mas eu queria estar te convidando a refletir sobre as oportunidades que estão aí no mercado e que talvez você não esteja percebendo ou não esteja se autorizando a aproveitar essas oportunidades. Você não esteja pensando que daqui 2, 3 anos você pode se arrepender por não ter entrado nessa onda, aproveitado essa oportunidade de trabalhar com saúde mental nas organizações. Aqui nesse perfil eu já postei muito conteúdo. Inclusive na bio você pode baixar o e-book Saúde Mental nas Organizações, que é gratuito, é um e-book que eu elaborei, tem vários textos de vários temas, com pesquisas também que eu cito nessa área de saúde mental e trabalho. Tem um artigo da doutora Maiara Bispo, onde ela vai falar sobre os aspectos legais do assédio moral. Então, é um e-book que com certeza pode te ajudar também a você ter mais clareza de como que é o trabalho e saúde mental nas organizações, como que você vai trabalhar. Eu sei que algumas colegas têm um certo preconceito com a psicologia organizacional e do trabalho, mas eu digo para você, quando você trabalha com saúde mental nas organizações, esses preconceitos eles são muito derrubados, né? Você enquanto psicóloga, você vai ver o quanto que é sim um trabalho de psicólogo que você pode realizar, e não um trabalho burocrático, um trabalho que você não se identifica enquanto psicólogo com aquele trabalho. Só que aí nós vamos trabalhar em grupos, né? Nós não vamos fazer um trabalho de uma forma individualizada com tanta frequência. E trabalhando em grupos, tem seus desafios? Tem, mas é possível? É possível. Para mim foi possível, né? Eu trabalho, estudo com grupos há mais de 20 anos, já formei muitas pessoas para trabalhar com grupos também, tenho mais de 6.000 horas de trabalho com grupos, então é um processo de aprendizagem, mas é extremamente prazeroso e gratificante. Então hoje nessa live eu quis trazer para você oportunidades, né, apresentar algumas oportunidades de trabalho em saúde mental nas organizações, mas também te convidar para essa reflexão. Como que você está aproveitando as oportunidades que estão ao teu redor? Será que você já está construindo, já construiu o seu moinho de vento? Ou você está insistindo em usar o monjolo num contexto, numa geografia que não tem queda d'água? Então vai ficar muito limitado, você vai estar fazendo muito esforço para pouco retorno. Então, colegas psicólogas, eu me despeço aqui da live, a gente volta semana que vem. Quero ver se eu faço na terça e na quinta-feira novamente, ou terça e quarta, porque quinta é véspera de ano novo, então
provavelmente terça e quarta, ou segunda e quarta, mas eu aviso no History. Se você está no YouTube, você pode também clicar aí no link que tem no YouTube para você baixar o e-book gratuitamente, ok? E se você está aqui no Instagram, dá uma corridinha lá no YouTube, tem outros vídeos já postados com convidados falando de temas que vão te ajudar também nessa possibilidade de trabalhar com saúde mental nas organizações. Muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado por me acompanhar nesse perfil e nos vemos na próxima semana. Um abraço e até mais.